Essa semana parece que foi bem mais longa do que costuma ser, né? Parece que a gente se viu mês passado, mas foi semana passada. E os dias passam rápido, mas cheio de atividade. Então, de repente, nós estamos aqui domingo e parece que está todo mundo de férias, né? Alguns realmente aproveitaram aí um tempinho, alguns ainda vão aproveitar. E é assim que a gente refaz as nossas forças no final do ano, amém? No tema de hoje, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma mensagem que é um capítulo muito famoso da Bíblia. Assim, quando eu falar para você qual é o versículo mais famoso da Bíblia, provavelmente você vai falar qual? João 3,16. Mas quando eu falo de um capítulo mais famoso, qual que você vai pensar? Salmo 23. E se você for muito católico, Salmo 91, né? Que você deixa aberta a Bíblia ali, Salmo 91. Mas aqui, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, né? O Davi escreveu. Mas nós vamos adaptar esse tema para falar, o Senhor é o nosso pastor. E antes de nós entrarmos no texto bíblico, falar um pouquinho do porquê o pastor, né? Quando eu falo pastor, o que vem à sua mente? Vem o rosto do pastor Shang? Que a gente chama ele de pastor, né? Pastor, pastor, pastor. Mas pastor é aquela figura que conduz um rebanho. O pastor ele tem uma função, mas não é apenas uma atividade remunerada, onde ele vai lá e cuida de um rebanho, de umas ovelhas, e ele recebe o dele e vai embora. Ele se apega com aquele rebanho. Ele se envolve com o rebanho. Então, o Senhor é o nosso pastor, esse é o tema de hoje, baseado no Salmo 23, de 1 a 6. Nós vamos ler ele na íntegra, né? São 6 versículos, então dá até para você decorar hoje no culto mesmo, caso você seja alguém que tenha a mente boa. E vamos ler junto aí esse trecho. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Esse é o nosso salmo. Oro para que o Senhor fale ao nosso coração. A minha ideia é caminhar lentamente por cada versículo, por cada frase, porque o capítulo mais famoso, que se traduz em 6 versos, ele é muito profundo, irmãos. Eu estive lendo algumas opiniões a respeito do Salmo 23, eu pesquisei um pouco algumas palavras, e também a abordagem que cada pastor faz a respeito desse salmo. E é impressionante como ele é profundo. Tinha um dos caras que falaram assim que ele não tinha enxergado, por mais que ele já tivesse lido por muitos anos, essa parte que fala por amor do seu nome. E isso tem um significado muito especial, nós vamos chegar lá. Mas eu também tive um momento em que eu comecei a me deleitar com o Salmo 23. São 6 versículos, às vezes você pega, passa rápido, lê rapidinho, nem fixa no seu coração. E eu resolvi meditar em cada parte dele e absorver aquilo que o Senhor estava falando para mim. E foi muito especial, irmãos, porque um cristão poder declarar o Senhor é meu pastor é porque ele realmente entende quem é o Senhor. E isso é fundamental para cada um de nós. Cada um de nós temos que ter essa convicção de que o Senhor é o meu pastor. E nós vamos entender a relação do pastor com suas ovelhas. Ele começa falando, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, como eu disse, o Senhor é o nosso pastor. A palavra que ele usa aqui, traduzida em português para o Senhor, é aquele tetragrama, né, que falam que o judeu não pronunciava as vogais, e aquele nome, sempre que aparecia na Bíblia, eles tinham tanto temor de pronunciar o nome de Deus, que se perdeu a forma como você pronunciava aquele nome, e aí, em algumas traduções, traduzido por Javé, ou Jeová, e por aí vai. Mas essa palavra, o Senhor, que nós traduzimos aí bem diretamente, é a forma como ele fala que o Deus, o ser de Deus, é o pastor. Então ele está trazendo o nome de Deus, o nome principal de Deus, vamos dizer assim, e falando, essa figura, esse Deus único, esse Deus poderoso, ele é o meu pastor. Então é isso que o Davi, o salmista, começa a trabalhar. E sendo ele nosso pastor, irmãos, então nós somos o quê? Parte do seu rebanho, nós somos ovelha do seu rebanho.
Então, essa imagem que o Davi começa a construir, nós não podemos perder de vista, porque o pastor, ele tem uma responsabilidade sobre as ovelhas. O pastor, ele governa as ovelhas, ele guia cada uma delas, ele alimenta cada uma e ele vai proteger cada uma das suas ovelhas. E se você pensar nessa figura do pastor, é muito comum na Bíblia você usar essa referência, você enxergar essa referência. Por exemplo, aquela famosa passagem que fala que se um pastor tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, o que ele vai fazer? Ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Esse é o coração de um pastor. As pessoas que servem a igreja em tempo integral, normalmente são chamados de, pode ser ministro, missionários, evangelistas, mas o título principal daquele que cuida do rebanho de Deus é pastor. O pastor, ele se identifica com o rebanho, ele se preocupa com aquilo que o rebanho precisa, ele tem esse cuidado, ele tem esse amor, ele tem essa atenção. E aqui Davi está usando a imagem do pastor para falar, esse Deus que criou todas as coisas, o Deus ao qual eu me relaciono, ao Deus a quem eu estou querendo compartilhar essa mensagem, como se fosse uma homenagem, é o meu Senhor, é o meu pastor. E ele se coloca, então, na posição de ovelhas. Nós somos ovelhas, irmãos. E as ovelhas, o que elas fazem? Se de um lado o pastor governa, guia, cuida, alimenta, às vezes repreende, às vezes disciplina, o que uma ovelha faz? A ovelha, ela segue. A ovelha, ela obedece. A ovelha, ela também ama e confia no seu pastor. Apesar da ovelha ter algumas deficiências, ela responde proativamente ao cuidado do seu pastor. E o mais importante aqui, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, a gente vê que esse pastor, ele anda conosco. E nós devemos andar com ele. Não podemos esquecer essa imagem do pastor com suas ovelhas. Imagine aqui, nós somos um rebanho, e o Senhor Jesus, o bom pastor, ele cuida de nós. No nosso meio tem aquelas que são rebeldes, tem aquelas que são gordas, que só quer comer, ficar no cantinho dela, tem aquelas que vão se aventurar, tem aquelas que são mais próximas do pastor, seja por receio, seja por intimidade, seja por gosto, mas cada ovelha é diferente dentro do rebanho. Mas o pastor é o mesmo. E o pastor é o Senhor Jesus. E então nós temos que andar com o nosso pastor. E aí ele fala, de nada terei falta. É interessante, irmãos, você pegar esse salmo, já que ele é tão pequeno, 6 versículos, e você pega umas 3, 4 traduções da Bíblia. Porque você vai ver que cada palavra ela está sendo traduzida diferente, dependendo da versão que você usa. No caso do telão, nós estamos usando a NVI. Aqui a minha é Almeida século 21, já existem algumas diferenças. E aí você começa a perceber algumas diferenças que fazem toda a diferença. Não é? Porque, por exemplo, ele vai falar assim, ó, de nada terei falta. Aqui ele fala, nada me faltará, ok. A ideia dessa passagem, quando ele acrescenta que de nada terei falta, é como se ele entendesse que é o suprimento, aquilo que é de necessidade, o pastor vai suprir. Não é assim, nada me faltará, então, tipo, eu vou ter minha BMW, né, eu vou ter o título que eu quero, eu vou ter o salário que eu quero, porque nada me faltará. Deus sabe o que eu quero. Não, Ele sabe o que nós precisamos. E o pastor, ele se atenta para aquilo que é necessidade do seu rebanho. Então, quando ele fala, de nada terei falta, nada me faltará, é porque ele sabe aquilo que nós precisamos. E é interessante trazer esse salmo bem nessa época do ano, sabe por quê, irmãos? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Faltou alguma provisão na sua casa? Existe algo que você está no seu coração e fala assim, nossa, realmente o Senhor me deixou passar necessidade nessa área? Não. O Senhor, Ele trouxe toda a provisão necessária, porque Ele é o nosso pastor e Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E isso é muito precioso, irmãos. Porque, na verdade, cada um aqui precisa de uma coisa, não é verdade? A gente não precisa das mesmas coisas. Eu preciso de um baixo de 6 cordas, você não precisa. Estou brincando. É supérfluo, mas se Deus quiser abençoar, amém, né? E por aí vai, irmãos. Cada um tem uma necessidade. Às vezes existem áreas do nosso coração que o Senhor sabe que nós precisamos ser tratados ali. E Ele vai tratar cada um do seu rebanho de forma especial. Por isso que nós temos que andar com o nosso pastor, assim como o nosso pastor anda conosco.
E nessa passagem, o que nós precisamos notar é exatamente isso. É o que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Aí depois ele avança: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Você lê isso hoje, tudo bem, o Ibirapuera está aqui do lado, não é verdade? Você vai viajar, você consegue encontrar ali a Mata Atlântica nativa, você consegue andar, de repente, no seu condomínio, no seu prédio, tem várias árvores. Mas pensa o contexto onde Davi está inserido. Ali é uma região árida, é uma região de deserto. Existem, sim, os lugares de pastagem, mas veja como é especial ele trazer isso à nossa mente. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e Ele vai me levar para verdes pastagens, onde há abundância, e ali Ele vai me fazer repousar. É muito legal você pensar que Davi está escrevendo isso provavelmente no meio de um deserto, no clima de aridez, de semiárido, sei lá, alguma coisa assim, mas não é um terreno abundante. A região onde fica ali o povo de Israel, pelo menos nessa época, não é abundante na questão da vegetação. Mas o Senhor sabe aonde está o campo verdejante para levar o seu rebanho para ser alimentado. E o mais interessante, ele sabe, irmãos, que o seu pastor conhece esse lugar e quer conduzi-lo até lá. Essa imagem me traz uma outra questão também. Ele fala sobre repouso, não é verdade? Eu fico imaginando aqui, a imagem que me vem à mente é eu deitado naquele gramadão do Ibirapuera olhando para o céu. Você não fica estressado nesse ambiente? Fica, só se você for muito louco, só se você estiver realmente precisando aí de férias. Mas quando você vai para um gramadão e deita lá e fica olhando para o céu, você está assim, está sossegado. A sua alma está em paz. Você está tranquilo. Talvez você nem queira saber a hora que é a hora do almoço, porque você quer ficar lá naquele momento desfrutando daquela paisagem. São coisas que fazem parte da contemplação que a nossa rotina e o nosso ritmo louco tem roubado de nós. Nós somos seres que fomos criados para contemplar a criação de Deus. E nós perdemos isso de vista, mas aqui o salmista nos traz isso de volta. Em verde pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Você se vê estressado nesse ambiente? E é engraçado, porque assim, não é para você fechar os olhos e se ver ali, como se você estivesse tendo que se transportar para lá. A ideia é que ele realmente te leva para esse lugar de tranquilidade. Essa mensagem, irmãos, para nós que vivemos em São Paulo, ela é especial, ela é preciosa, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele sabe do que nós precisamos e Ele nos conduz para esses lugares de águas tranquilas. E quando fala de águas tranquilas, irmãos, eu fico lembrando de Marcos 4, 35, 41, é uma referência, nós não vamos ler, mas você sabe muito bem que passagem é essa. Em Marcos 4, ele fala assim: discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Eles entram num barco, e aí Jesus vai dormir. E de repente começa uma tempestade, começa um vendaval, e eles começam a ter medo, eles começam a achar que eles vão morrer. E eles acordam Jesus falando assim: você não está se importando aí com a nossa vida? Você não vê que a gente está indo para o buraco? A gente vai morrer. E o que Jesus faz? Ele dá uma ordem para a tempestade. Ele dá uma ordem para aquelas águas e elas se tranquilizam. E aí eles ficaram surpresos. Imagina, você está à beira da morte, passando um sufoco, e de repente você vê um livramento. Aí você fala: uau, esse é Jesus. Ele, até o mar, até os ventos obedecem a sua voz. E aí, essa imagem que me vem em contrapartida a águas tranquilas, o mar agitado, o mar revolto, o nosso coração, as nossas ansiedades, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas, as nossas questões, e de repente você tem um encontro com Cristo e Ele acalma todo esse mar revolto. É muito precioso, irmãos, o agir de Deus. Estando com o nosso pastor, irmãos, nós podemos ter certeza que Ele quer nos levar, nos conduzir para um lugar de paz, de sossego e de descanso. Na verdade, as pessoas têm investido milhões para procurar esses lugares. Mas nós temos isso na nossa intimidade e no nosso relacionamento com o nosso pastor. Aí depois ele fala, restaura-me o vigor. Ele continua o versículo, mas eu vou parar só nessa parte, restaura-me o vigor.
Não adianta a gente estar num lugar bonito e tranquilo, não é verdade? Tem gente que vai lá para o Havaí e ainda assim está estressado. Ainda está querendo bater em todo mundo que ele encontra na frente dele. O mar está lá, todo bonito, aquele som gostoso, água de coco, solzinho na cabeça, ele de sunga ali, encostando na areia, mas o coração dele está agitado. Então não é só o ambiente externo de verdes pastagens, de águas tranquilas, mas quando ele fala restaura-me o vigor, ele está voltando para o nosso coração. É necessário uma ação no nosso coração, irmãos. E esse é o problema do ser humano, porque ele gosta de mudar a estética. Não, agora a gente não vai mais sentar assim, agora a gente vai sentar em círculos. Não vou ficar acima no púlpito, eu vou ficar embaixo, vocês ficam em cima, e a gente pinta aqui esse ambiente, e põe a música de fundo. A gente gosta da parte estética, a gente gosta do externo, mas o coração continua igual, e esse é o problema. Porque o nosso pastor, ele quer tocar, ele quer ter uma ação no mais profundo do nosso coração. E quando isso acontecer, nós vamos sentir essa restauração. Quem aqui não precisa ser restaurado? Restaura-me o vigor. É importante, irmãos, a gente chegar no momento da nossa vida e falar, Senhor, eu preciso ser restaurado. Na minha Bíblia está assim, renova a minha alma. Mas assim, ovelha tem alma? Não é muito distante da realidade da ovelha, a alma, parece um negócio tão espiritual, né, tão psicológico. Mas ele está falando de ovelhas, então, talvez a melhor palavra para se usar aqui é vigor ou vida. Renova a minha vida, restaura o meu vigor, as minhas forças. E é isso que o nosso pastor faz, irmãos. Ele entra na nossa vida e ele vai trabalhando em nosso coração para nos trazer esse novo fôlego. Sabe o restart? Antigamente, quando a gente estava jogando videogame, dava um pau no videogame, você tinha que desligar o videogame, soprar a fita e botar de novo. E aí você conseguia jogar. Hoje eu não sei como é que vocês fazem, né? Talvez tenha que deletar o do download, baixar de novo, enfim. Mas é a ideia do restart, você vai recomeçar. E aí nós estamos aqui, daqui a alguns dias nós vamos estar na passagem de ano, você vai estar comendo um banquete, vai estar festejando com seus familiares, e daqui a pouco vai dar meia-noite, todo mundo vai se abraçar, vai berrar e não sei o quê, e aí virou o ano, vida nova, estamos renovados, psicologicamente, não é verdade? O corpo continua igual. Se você dormir bem naquela noite, você vai acordar bem no dia seguinte. Mas essa ideia aqui, irmãos, é de algo profundo que acontece no nosso coração para nos impulsionar a viver constantemente essa novidade de vida, esse novo vigor. Se você precisa desse vigor, irmãos, é um convite agora mesmo para você falar, Senhor, renova as minhas forças. Porque o Senhor tem esse poder. Ele quer renovar a nossa vida, amém? Dia a dia, irmãos, um momento com o nosso pastor é necessário. Todos os dias. Quando eu estava lendo esse salmo, eu fiquei pensando, por que a gente perde tanto tempo com coisas supérfluas ao invés de correr para onde nós realmente deveríamos correr? Porque, de repente, você fala assim, vou na academia porque eu vou desestressar, eu vou liberar uns hormônios, e quando chegar em casa vou tomar um banho e vou ficar renovado. Ok, vai. Agora eu vou cortar o cabelo, porque quando eu cortar o cabelo, tá vendo? É uma indireta aí, irmão. Quando eu cortar o cabelo, eu vou me sentir renovado. Vai sair um peso. Às vezes, quando eu vou cortar o cabelo, eu demoro para cortar, né? Quando eu corto, nossa, estou mais leve, né? Imagina o Lucas quando cortar, então. Tá chegando a hora. Então, irmãos, essa ideia é sempre mexer no estético, no exterior, mas o alvo é no coração, e no coração você só consegue tendo contato íntimo com o nosso pastor todos os dias. É uma prática que nós não podemos perder, irmãos. E eu aposto, se eu pegar aí talvez as suas metas de 2020, será que você botou isso como prioridade? Passar tempo com o meu pastor. Com o Shang também, né? Vai tomar um cafezinho, vai caminhar no bairro, mas com Jesus, todos os dias, ter aquele momento, aquele encontro. Por quê, irmãos? Porque nós não precisamos esperar chegar a 31 de dezembro, desgastado, estressado, para poder falar, Senhor, renova as minhas forças. Amém? E aí eu lembrei de uma história, eu vou ler aqui, você quiser acompanhar na sua Bíblia, Josué 14, eu vou ler rapidamente. Essa é uma história, irmãos, que tem me inspirado, inclusive, no ministério. Eu olho para a vida desse cara e eu me sinto inspirado. E eu creio que essa história vai inspirar a sua vida, se você estiver precisando desse vigor. E isso que eu estou falando de buscar o Senhor todos os dias,
vai tender a nos trazer exatamente o que esse texto agora vai nos ensinar, amém? Ele fala o seguinte, Josué 14, do 7 ao 14. Caleb fala, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. E por isso aqui estou hoje, com quantos? Quantos anos? 85 anos de idade. Ele tinha 40 quando ele foi enviado numa missão. E de repente se passaram 45 anos. E Caleb vira para Josué e dá o testemunho do que Moisés falou para ele. E depois lembra a Josué de que ele andou fielmente com Deus. E aí ele continua e fala, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Cara, você está falando com um vovozinho de 85 anos, e ele está falando assim, eu tenho vigor para ir para a guerra, eu tenho vigor para alcançar, eu tenho vigor para ir aquilo que o Senhor me prometeu. Esse é o coração de Caleb, sabe por quê? Porque ele conhecia o pastor dele. Ele ia se renovando, ele ficava na expectativa. É diferente do povo que vivia com medo, ele era corajoso. É diferente do povo que ficava na incredulidade, ele tinha fé. Caleb aqui está mostrando como nós, cristãos, devemos ser, irmãos. Porque, do contrário, se nós não nos renovarmos dia a dia no Senhor, nós vamos nos tornar em seres murmuradores, reclamões, críticos, chatos, religiosos. E quando nós chegarmos a 85 anos, como você acha que você vai estar? Vai vir um jovem aqui querendo botar um louvorzão na igreja, você, não, isso não agrada o Senhor. Isso não agrada o teu coração, porque você tem um coração podre. Porque você deixou essa amargura entrar no seu coração. Mas o jovem está explodindo de alegria, porque ele quer louvar o Senhor, porque ele tem um encontro com o Senhor todos os dias, e ele tem motivo para pular na presença de Deus. Então, irmãos, olha como é importante nós cuidarmos do nosso dia a dia. Eu fico pensando, 45 anos esperando a promessa se concretizar. E ele não baixou a guarda. Isso aqui só é possível, irmãos, tendo um encontro com o Senhor. Isso aqui só é possível tendo uma vida que está sendo permeada pelo poder, pelo amor e pela capacitação de Deus. Isso não é humanamente possível. E eu gostaria de conhecer, eu gostaria que meu avô fosse assim. Já pensou, você vai conversar com seu avô, e ele fala, vamos embora, vamos fazer um negócio acontecer. Eu estou igual você, no mesmo vigor. Você vai ficar até, o cara tem 85 anos, está falando que tem o mesmo vigor que eu. E hoje nós temos jovens que têm vigor de 85 anos, não é verdade? Não tem ânimo para nada. Até levantar o celular está sendo um peso. É triste, irmãos. Mas o que está faltando? Essa vida com Deus. Porque ele continua, né? Ele pede lá a região que foi prometida para ele, e aí depois fala que Josué, eu estou abreviando aqui para não perder muito tempo nesse texto. Então Josué abençoou Caleb e deu Hebrom por herança. E aí fala que Hebrom então pertencia aos descendentes de Caleb, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. 3 vezes é dado o testemunho de que ele tinha uma vida fiel ao seu Deus. Ele não era fiel a Moisés, ele não era fiel somente à sua missão, ele não era só fiel ao seu líder Josué, ele era fiel ao Senhor. No meio de um monte de israelita que ficava murmurando, de um monte de israelita incrédulo, de um monte de gente que lavava as mãos porque não queriam se envolver na obra de Deus. Mas ele esperou 45 anos e falou, meu coração está sendo restaurado, meu vigor está sendo renovado, e eu me sinto como se eu estivesse naquela época, pronto para fazer a vontade de Deus. Isso aqui ensina muito a gente, irmãos. A nossa força e a nossa bênção vem de Deus. Para de olhar para os homens. Para de olhar para aquilo que passou e que não aconteceu. Olhe para o Senhor. Coloque os seus olhos
no Senhor, porque é Ele que restaura o seu vigor. E aí nós continuamos, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele muda, né, para falar sobre o caminho, sobre veredas, né? Algumas traduções veredas, alguns falam caminhos, mas o caminho da justiça. E o que isso tem a ver com ovelha? Como uma ovelha vai andar no caminho da justiça? E aí ele ensina a gente que esse pastor, ele vai nos conduzir por caminhos certos. O caminho da justiça é o caminho correto. É da forma que agrada a Deus, é da forma como realmente Deus planejou que fosse. E a ovelha, irmãos, ela tem uma dificuldade enorme no entendimento. Ela é meio devagar. Por isso que eu acho que nós somos comparados com ovelhas. Porque a gente às vezes é meio lerdo para entender as coisas. E eu não estou querendo ofender vocês, porque eu também sou ovelha do Senhor. Nós temos um entendimento meio devagar, nós somos obstinados. Nós às vezes achamos, não, isso é o melhor para mim, Senhor, você não está entendendo. Mas Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor. E nós falamos, não, Senhor, você, nesse ponto eu acho que o Senhor está errado, porque o meu jeito eu acho que é o jeito certo. Mas aí nós começamos a caminhar por caminhos que podem levar à morte. Caminhos que nos tiram das veredas da justiça e nos colocam em situações difíceis. E aí nós nos arrependemos e fazemos o quê? Voltamos para o caminho do Senhor. Assim com todos, irmãos. Ah, não, mas eu estou na igreja desde que eu nasci e tal, eu estou no caminho correto. Balela, papo. Se a gente conversar meia hora, eu fizer algumas perguntas, eu já vou descobrir que você já se extraviou várias vezes. Só de julgar seu irmão, só de repente pensar algo errado de alguém, segundo a palavra de Deus, você já extraviou. Então é o pastor que sempre nos conduz de volta para o caminho da justiça. E é engraçado, né? Inclusive, quando eu conversei com o pastor Chang um pouco sobre essa mensagem, ele falou a mesma coisa que todos os pastores que pregam esse trecho falam. Alguns amenizam o termo e outros falam literalmente, ovelha é burra. A ovelha não sabe o que deve comer. A ovelha não sabe aonde ela deve andar. E, de novo, vamos lembrar do contexto em que Davi estava. Você não está lá no Mato Grosso do Sul, que é tudo reto durante 1000 quilômetros. Você está num terreno acidentado. Então você imagina ali o pastor conduzindo o seu rebanho, e de repente uma ovelha vai indo, daqui a pouco ela cai no penhasco. Aí ele só ficou ouvindo lá a ovelha fazendo o quê? Bé, bé, bé. Aí ele vai lá, caiu, né? Quem que vai ter que pegar? O pastor. Aí o pastor vai lá, desce, se suja inteiro, pega a ovelha, põe nas costas e sobe. Aí ele chega lá, tem uma ovelha que cismou de ir para o lado que tem lobo. E de repente ele tem que tirar a ovelha da boca do lobo. E de repente surge um leão. E assim é a vida do pastor, irmãos. Se o pastor, humanamente falando, já se estressa com essas coisas corriqueiras da humanidade, imagina, lógico, o Senhor Jesus não se estressa, né? Mas imagina o trabalho que Jesus tem com cada uma das suas ovelhas. Jesus está aqui, você vai lá no devocional, você chora na presença dele, você se sente renovado, você fala, Senhor, eu vou te seguir todos os dias da minha vida, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Você saiu do seu quarto, entrou no seu carro, aí já começou a sua estrada rumo ao lado oposto das veredas da justiça. Aí você chega no seu trabalho, é seu chefe, é o seu sócio, o seu estagiário, seu colega de trabalho, as tentações, e você começa a encontrar dificuldades. E você fala, Senhor, por que eu estou indo tão longe do Senhor? Você começa a sentir, Senhor, como eu posso fazer para ouvir a tua voz e obedecer? Tem pastores que falam que as ovelhas são míopes também. É terrível você ser míope. Acho que alguns aqui sabem o que eu estou falando. Eu tiro meu óculos, eu enxergo tudo embaçado. E às vezes eu jogo futebol sem óculos, para não bater a bola na cara. E assim eu faço mais gol do que se eu tivesse com óculos. Estou brincando. Quando você tira, você vê tudo embaçado, então você não sabe o alvo exato. Imagina você tendo que atirar um arco e flecha. Você tem que acertar o quê? O meio, não é? Se você é um bom arqueiro, não sei se existe hoje em dia, né? Hoje está tão fora da moda isso, é tudo internet. Mas se você vai lá e mira e você acerta o miolinho, cara, isso é muito bom. Tipo Robin Hood. Mas se você erra, você errou o alvo, você perdeu o ponto. Agora imagina você míope, você vai lá, tira o óculos e vai mirar. Se você acertar o alvo, você está no lucro. O alvo que eu digo, o principal, né? Então eu fico imaginando na caminhada com Cristo, se as ovelhas de fato são míopes,
Como é que elas conseguem enxergar claramente o caminho? Ainda acrescentando a isso que nós estamos num mundo onde há trevas. Como que as ovelhas podem se ausentar da presença do seu pastor e caminhar pelas veredas da justiça? Obrigado, Lá. É impossível, irmãos. Esses tempos, teve um dia que eu tirei um tempinho com a Isa e nós fomos para Campos. Fizemos tipo um bate-volta quase. E aí eu sei que existem vários caminhos para você chegar em um lugar, certo? Mas existem os caminhos mais óbvios que todo mundo pega e que você deveria pegar. E o Waze estava me jogando na Imigrantes. Eu falei, filha da mãe, cara, não é Imigrantes. Eu sei que não é, mas ele calculou trânsito, calculou que estava mais perto. No fim, desde demorar, 2 horas, nós demoramos 4. Tudo bem que a gente fez uma parada, foi num restaurante de uma cidade lá. Mas quando eu via, eu falei, cara, ele está me tirando da rota. E eu queria voltar, mas ele me jogava. E outro dia eu estava na Santo Amaro. A Santo Amaro ela tem 2 pistas que descem e 2 pistas que sobem, fora a pista de ônibus. E o Waze ficava falando, vira à esquerda, só que a esquerda tem um canteiro, eu não consigo. Eu falei, cara, esse GPS está maluco. E eu falei, só se eu tiver um caminhão aqui para entrar nessa parte que ele está mandando. E aí, como eu conhecia a região, eu tive que virar à direita, esquerda, cruzar Santo Amaro e cair do outro lado. Irmãos, quando a gente não sabe o caminho, e a gente vai ver quem está mais perdido que a gente, não ajuda em nada. E a gente sabe que o próprio Senhor Jesus, ele fala que Ele é o caminho. Então, por que nós estamos procurando em outras fontes? Por que nós queremos chegar lá sem passar pelo caminho? Por que nós queremos contar com a nossa justiça, se nós só chegaremos lá com a justiça de Cristo sobre nós? Isso está falando de conduta de vida, isso está falando do nosso coração, está falando da nossa forma de pensar. Então, a ovelha, irmãos, além dela ser lenta no entendimento, além dela ser obstinada, ela é míope, ela não sabe por onde anda. Irmãos, nós temos uma facilidade muito grande para cair no erro. Nós temos uma facilidade muito grande da gente se perder, da gente se expor a um perigo. Mas qual foi a primeira frase que Davi falou? O Senhor é o meu pastor. Quando nós estamos nesse momento da nossa vida, perdido, buscando direções de todas as pessoas, nós temos que parar e voltar para o Senhor. Reconhecer, Senhor, estou perdido, não sei para onde ir, não sei nem como me enfiar aqui. Aí não interessa se foi fulano, se foi ciclano, se foi Waze, se foi Google Maps. Você fala, Senhor, estou aqui na Tua presença, me direciona no caminho que eu devo seguir. E o Senhor se agrada, porque Ele é o pastor. Ele vai reconduzir a ovelha para voltar para o rebanho. Porque a ovelha ela faz parte de algo. Ela faz parte do rebanho do Senhor. Tenta olhar a sua vida nesse momento e lembrar algum desses momentos em que, de repente, você pegou um caminho errado, tomou uma péssima decisão. Isso é prático para a nossa vida. Você tem que lembrar disso e falar, Senhor, aqui eu preciso retornar. Vem me salvar, Senhor, porque eu não sei como eu caí nesse buraco. E o Senhor Jesus, que é o bom pastor, Ele vai fazer essa obra. Amém? Outra coisa, irmãos, a nossa vida ela é imprevisível. Às vezes você se prepara tanto para um momento. Eu fico imaginando naquela época, né, do Antigo Testamento, as pessoas estavam lá construindo as suas coisas, trabalhando na sua vinha, daqui a pouco vinha um povo de fora, destruía tudo. A vida é imprevisível. Talvez não seja o mesmo contexto que nós estamos vivendo. Mas de repente você está lá, né, aposentadoria, todo mês, todo ano, migalhinha. Aí vem um governo e fala assim, gente, não vai ter mais esse negócio, o cara vai lá e rouba tudo de todo mundo. Cara, aconteceu, é imprevisível. Então, quando ele fala que o Senhor nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome, ele está falando de um cuidado. Ele está falando da soberania de Deus sobre a vida do seu rebanho. Porque, ainda que nós, de repente, tivéssemos feito tudo certo, algo imprevisível poderia acontecer na nossa vida. Mas o Senhor, na sua soberania, no seu amor e com a sua justiça, Ele pode nos afastar desse mau caminho. Uma coisa é você escolher e optar por maus caminhos. Outra coisa é você estar no caminho certo e, de repente, por uma outra situação, por uma pessoa externa, por uma situação envolvendo, talvez, governo, família e tal, você, de repente, se vê num caminho que fala, meu Deus, e agora? O Senhor tem o poder para te colocar novamente no caminho. Isso fala da soberania de Deus, irmãos. Tudo
o que nós podemos fazer é depender de Cristo, porque Ele vai nos conduzindo para o caminho correto. Pensa, eu tenho que escolher uma faculdade. Tem gente que faz faculdade, entrou em engenharia, fez 2 anos, fala, não gostei. Vai lá e faz medicina e se torna um bom médico. Tem gente que está lá, passou em medicina, ralou pra caramba, porque a família ficou buzinando que ele tinha que ser um médico. Aí o cara fala, mano, odiei medicina. O cara vai lá e vira músico, e é um bom músico. Você entende essas coisas, essas decisões? Isso é muito sério, irmãos, porque o que eu vou casar? Tem tantas mulheres no mundo, tem tantos homens no mundo, aí cada um fica perdido pensando. E aí vai se metendo em buracos, e de repente se perde no caminho. E isso é uma coisa que nós devemos levar para o Senhor. Ele fala, Deus, meu caminho está certo ou está errado? Porque Ele tem poder para te reencaminhar naquele caminho que era o correto. É direção, irmãos. O pastor, ele direciona. O pastor nunca vai chegar e te arrastar. Ele nunca vai chegar, a não ser que você esteja numa situação de perigo. Mas o pastor, ele sempre vai ter a boa vontade de conduzir o seu rebanho pelo caminho correto. Irmãos, quem tem aliança com Deus, isso é muito importante, quem tem aliança com Deus, experimenta essa interferência do Senhor nos seus caminhos. Porque se o Senhor deixasse você a seu bel prazer, talvez você nem estivesse aqui hoje. Sua vida poderia estar comprometida, devido às escolhas, devido àquilo que é a inclinação do seu coração. Mas Ele nos guia na vereda da justiça. Por quê? Porque eu oro pra caramba, porque eu participo de todos os cultos, porque eu sou um bom rapaz, porque eu obedeço meus pais? Não, por amor do seu nome. Tudo que Deus faz é por amor ao nome dEle. Isso é tão especial quanto o que eu falei anteriormente, dele nos trazer de volta para o caminho. Tudo que Ele faz sobre a nossa vida não depende da nossa justiça, não depende das nossas atitudes, porque Ele faz por amor do nome dEle. E Ele faz porque Ele nos ama. Então, essa interferência de Deus, se não fosse por ela, nós íamos quebrar a cara em cada situação da nossa vida. Ia ser na escolha do emprego, ia ser na escolha do nosso parceiro, ia ser na escolha da igreja que nós vamos congregar, seria na escolha da cidade que nós vamos morar. Lembra do Ló? O Ló escolheu. E Abraão talvez ficou meio assim, lá era a melhor parte, né? O cara foi lá e pegou bem aquela, o cara nem pensou em fazer uma aliança, da gente continuar caminhando junto. E Deus falou, calma, Abraão, eu vou garantir o seu. Eu estou com você. E o Ló foi se meter numa confusão, irmãos. Vocês sabem a história. Então, se não for a mão de Deus, por amor do nome dEle, para nos conduzir pelos caminhos de justiça, a nossa vida, com certeza, ela já estaria em maus lençóis. E Ele faz isso baseado no seu amor e na sua bondade, irmãos. Então, você falar que não experimenta Deus é mentira, porque Deus está em todo momento interferindo na sua vida. Em todo momento, o Senhor está sendo soberano sobre a sua vida, para te conduzir por esses caminhos da justiça, por amor do nome dEle. Amém? E aí vem uma outra parte aqui, irmãos. O negócio começa a ficar mais tenso. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo e a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Irmãos, aqui não é um talvez. Aqui não é um se eu andar pelo vale da sombra da morte. Aqui é quase que uma garantia que um dia esse vale vem para a nossa vida. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque pode chegar uma situação que você não esperava. Então ele fala, mesmo quando eu andar, é algo provável. O vale de trevas e morte, ele chegará um dia, irmãos. E aí ele fala, mesmo quando eu andar. Aí eu fiquei pensando num exemplo bem prático do pastor Chang. O pastor Chang passou no vale de trevas e morte. Se você perguntasse para ele alguns anos atrás, pastor, se você fosse de repente descobrir que você tem um câncer, como é que você ia reagir? Ninguém sabe como vai reagir. Mas quando vem, aí que nós vamos medir a vida de cada um como está. Porque tem o cara que vai lá, cruza os braços e fala, eu mereço a morte. E não luta, e não tem vigor, e não busca a Deus, e ele definha. Ele perde esperança. E tem aquele que luta pela vida. Tem aquele que espera no Senhor. E aqui, essa frase é impressionante. Pois Tu estás comigo. O pastor também ele compartilhou comigo que ele se atentou a uma parte muito interessante do Salmo.
Ele fala assim, né? O Senhor é o meu pastor, Ele me faz deitar, Ele me guia para as águas tranquilas, Ele renova a minha alma. Mas quando ele fala dessa situação de vida e morte, ele fala para o Senhor, tu estás comigo. Ele não fala, ele está comigo, ele fala, tu estás comigo. Ele está trazendo para mais perto a presença do pastor. E é assim que deve ser a nossa vida, irmãos. Não só ficar lá na verde pastagem, não só ficar na água tranquila, mas quando vier o vale, quando vier trevas e morte, nós declararmos, tu estás comigo. Porque o Senhor é presente na nossa vida, irmãos. Ele é o nosso pastor, Ele não vai deixar que a gente desfaleça. E eu fico pensando que nesses momentos da adversidade, pode brotar em nós um coração de ingratidão. E quando surge um coração de gratidão, irmãos, é porque nós não estamos percebendo a presença do pastor na nossa vida. Do contrário, ainda que eu passe por um vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, quando a gente não enxerga a ação e a bênção de Deus, o nosso coração ele endurece. Mas esse salmo, em poucos versículos, já mostra o quão Deus é bondoso com o seu rebanho, o quanto Cristo nos ama, o quanto Ele quer abençoar a nossa vida, nos direcionar, garantir que Ele está presente. Então, quem não vê a ação e a bênção de Deus, irmãos, vai viver murmurando, vai viver inseguro, vai viver temeroso, vai viver amargo. Então, é isso que nós temos que cuidar, irmãos. Está liberado aí? Obrigado. E aí vem a última parte, né? Ele está falando do vale de trevas da morte, fala que tu estás comigo. Aí a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado, irmãos, é realmente para direcionar o rebanho. É para até mesmo auxiliar, para puxar de volta. É para disciplinar. A ovelha, quando está obstinada, ele vai lá e dá uma nela. Às vezes quebra a perna para não sair andando para onde não deve. E ele vai pastorear o seu rebanho com justiça, irmãos. Aí, de repente, Davi, chegando no final do seu salmo, ele parece que muda a imagem que ele está usando. Ele não vai mais falar de ovelha, ele não vai mais falar de pastor, ele já chegou perto desse pastor a ponto de falar, tu estás comigo. E aí ele chega e fala assim, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele mudou de ilustração, irmãos. Agora, o assunto é sobre você se assentar na mesa de alguém que está te recepcionando. É o anfitrião que preparou algo especial. Então, Davi se coloca como alguém que está sendo recebido por um anfitrião de uma forma inédita. E você vê aqui, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. A ideia de um banquete, irmãos, todo preparado para você, para mim, na presença daqueles que nos querem mal, na presença daqueles que querem caçar a nossa vida, daqueles que, de repente, falam mal de nós. Você vê esse ambiente em qualquer lugar que você vai, porque isso é o que está no coração do homem. E aí ele fala, o Senhor prepara um banquete, ou seja, não vai ter fome, vai ter fartura. Eu fiquei pensando, nesse banquete, é como se, de repente, o bom pastor aí te chama para ir lá no fogo de chão. Você não vai ficar comendo azeitona e torrada. Tem um banquete. Vai lá comer alface, pão de queijo e arroz, né? Na churrascaria. Vai lá e aproveita, desfruta, porque é um banquete que foi posto. Ele preparou essa mesa. E a ideia, então, não é que Deus simplesmente nos abençoa com uma medida pequena. Ele exagera na sua bênção. Alguns pastores usam esse termo, Ele exagerou na bênção. A bênção dele é superabundante, irmãos. Mas veja, ele saiu daquela condição de falar que nada me faltará para, de repente, uma situação de abundância. Porque ele não está falando aqui só de questão material, ele está falando da vida com Deus, da garantia desse relacionamento com o pastor. Porque isso traz saciedade para a alma. Esse é o nosso banquete, irmãos, estar na presença do Senhor. Quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo, isso está falando sobre honra.
Parece que naquela época, quando você convidava um hóspede, você ia até um lugar, pegava um óleo que tinha um odor agradável, de preferência, né? E botava sobre a cabeça do visitante. E aquilo representava assim: estou te honrando. Você está sendo recebido na minha casa e essa é a forma que eu estou te honrando. Então, um convidado especial. A questão do cálice transbordar, irmãos. Eu vou trazer uma imagem que vocês com certeza ou já brincaram, já fizeram, ou alguém já fez com você. O cara abre a coca e já vê um monte de copo, né? Se abriu a coca, você está perdido, porque você vai servir todo mundo. E aí você faz aquela brincadeirinha assim, de dar um golinho e falar, tá bom? E fica aquele negocinho, né? Quando ele fala, o cálice transborda, ele está falando que o cara botou coca até transbordar. E que você vai desfrutar daquilo sem medida. Ele não miguelou. Ele pôs até transbordar. Fala de multiplicar a nossa alegria. Irmãos, eu não achei isso em lugar nenhum, em nenhuma fonte, mas eu acredito que essa ilustração fala um pouco de como será na eternidade. Porque hoje em dia nós estamos no mundo, a gente vê fome. A gente vê escassez, inclusive no meio de muitos irmãos. Existem igrejas muito pobres, existem igrejas que realmente estão transbordando, mas essa distância não existe no reino de Deus. Então, essa abundância para todo o rebanho de Deus, eu creio que é algo para a eternidade, uma promessa na eternidade, mas que isso pode ser vivido ainda hoje. Por quê? Porque o reino de Deus já foi inaugurado quando Cristo veio. Então nós, pelo menos no âmbito espiritual, nós podemos sentar à mesa e desfrutar desse banquete. E ele fala, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Primeiro ele fala de bondade, irmãos. Mas bondade é algo que Deus mostra para com todos, não é verdade? Você acordou hoje, você olhou para o céu, você viu o sol. O sol está brilhando. O sol, ele não se escondeu, ele apareceu lá porque assim Deus quis. É a bondade de Deus para toda a terra. A chuva, o trabalhador está semeando a terra e em algum momento a chuva vai vir no tempo oportuno. Aquela chuva, não interessa se o cara é ruim, se o cara é bom. Deus manda da mesma forma. Por quê? Porque Deus é bom. Isso fala da bondade de Deus. Agora, essa palavra fidelidade, irmãos, ela é muito importante, porque a minha Bíblia traduziu por misericórdia. Talvez se encontre na sua Bíblia misericórdia. Na tradução da NVI, ele fala sobre fidelidade. E o termo original que usaram, irmãos, traz uma ideia, na verdade, de um amor fiel para com aqueles que têm aliança com Deus. Isso é muito importante. Porque a bondade de Deus, ela é manifestada para toda a humanidade, irmãos. Deus, ele não vai ficar miguelando, esse aqui é meu filho, ele é especial, eu vou dar, aquele lá ainda não se converteu, ele não vai ter. Aquela pessoa tem prosperidade, aquela pessoa, ela pode ser inteligente, ela pode tocar muito bem um instrumento musical. Você vê a graça de Deus se manifestando em todos os homens, em todas as pessoas, em todos os seres. Mas quando se fala de fidelidade, quando se fala dessa misericórdia, desse amor fiel, é somente para aqueles que têm aliança com o Senhor. É somente para aqueles que realmente andam num relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. E essa fidelidade, esse amor fiel, ele vai se manifestando na nossa vida. Quando eles usam o termo, me acompanharão, alguns falam, me seguirão. Imagina, a bondade e a fidelidade te seguindo para onde você vai. Só que eu estava vendo o Luiz Saião, ele fala que esse termo também, ele é muito mais pesado, ele tem até uma conotação negativa quando é usado, no sentido de alguém que está perseguindo os inimigos. Quando você persegue alguém que você quer realmente estrangular, tipo o seu irmão mais novo que causou lá, você vai atrás dele, é para você descer a mão nele. Então você vai com força, você vai com aquela, ou então a sua mãe com o chinelo na mão para te trazer a disciplina, para alcançar mesmo o inimigo. Então essa palavra que usa, me seguirão, me acompanharão, é no sentido de perseguir. É como se a bondade e a fidelidade de Deus fosse nos perseguir até nos alcançar. Cara, se você não se maravilha com essa atitude de Deus, eu não sei o que te maravilha. O jogo do Flamengo? É muito poderoso isso aqui, irmãos. Ele está garantindo que a bondade e a fidelidade de Deus vão se manifestar na sua vida. Se você é alguém que tem aliança com Deus, você desfruta todos os dias da bondade e da misericórdia do Senhor. E esse é o testemunho de alguém, irmãos, que teve experiência verdadeira com Deus. Esse cara conhece o pastor. Davi conhecia a figura de Cristo.
Por mais que se fale do Messias, daquele que viria do trono de Davi, ele sabe, é humano, não é capaz de fazer tudo isso que Deus está prometendo. Mas veio Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o nosso pastor, e Ele manifestou a bondade e a fidelidade do Senhor. Então esse testemunho deve permear a nossa vida também, irmãos. É essa forma que nós devemos, como ovelhas, cultivar o relacionamento com o nosso pastor. Habitar na casa do Senhor, eu creio que seja estar na presença dEle o tempo todo. É uma afirmação interessante, né? Porque Deus deu tantas bênçãos, e no final Ele fala assim, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se eu viver 80 anos, durante 80 anos, eu quero voltar à casa do Senhor enquanto eu viver. É uma resposta que Ele dá com a vida. Senhor, experimentei tanta graça, experimentei sua abundância. O Senhor está comigo em todo o tempo. Então ele entendeu que esse pastor esteve sustentando ele, esteve guardando, livrou, trouxe honra, trouxe cuidado, trouxe amor, trouxe provisão. E aí depois disso tudo ele fala assim, eu vou ficar na casa do Senhor enquanto eu viver. Eu não deixarei de cultuar o meu Deus. Eu não deixarei de servir o Senhor. Eu não vou deixar de adorar o meu Senhor. Não importa se vem vale da sombra da morte, não importa se vem trevas, não importa se tem um inimigo, não importa se há escassez, eu estou com o meu pastor e o meu pastor não permitirá que haja falta. Irmãos, conhecer quem Deus é e como Ele age na nossa vida e no nosso coração, isso sim vai trazer uma adoração e um serviço adequado. Nunca é o contrário. O problema é que a gente acha, vou começar a servir pra caramba porque Deus vai me olhar e Ele vai me abençoar. Não, esquece, está tudo errado, inverte essa ordem. Você foi agraciado por Deus. Você vai traduzir a sua vida em adoração e serviço quando você realmente reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus sobre a sua vida. E aí você vai fazer como Davi, então eu estarei na sua casa, Senhor, enquanto eu viver. Isso se faz com todo o rebanho, irmãos. O nosso coração deve ser um coração como o do rei Davi. E eu te faço uma pergunta nesse momento, irmãos. Se você tivesse escrito esse salmo, o que você escreveria do seu pastor? Eu não estou falando do pastor Chang. Estou falando do pastor da sua alma. Se você fosse escrever 6 versos para o seu Deus, nós ficamos aqui quase 1 hora e pouco falando sobre esses 6 trechos. Tanta coisa, poderíamos falar por mais horas. De repente, o William levantaria e falaria assim, nessa parte, o Senhor falou isso comigo, você vai descobrir coisas mais profundas. E aí o Tiagão levanta e fala, eu tenho uma experiência que eu estava assim, e realmente eu vi a presença de Deus. E aí nós vamos trazendo para esse texto, cara, como ele é profundo, porque a palavra de Deus é viva. Mas agora, se você fosse escrever 6 versos, o que você teria para falar do seu pastor? Vamos ficar de pé para orar, irmãos? Senhor, eu quero te agradecer porque Tu és o nosso pastor. Nós vimos que como pastor o Senhor nos traz a providência, o Senhor é o nosso provedor. Como nosso pastor, Deus, o Senhor também é aquele que vem e restaura as nossas emoções, nos dá vigor. O Senhor nos coloca no caminho, o Senhor anda conosco. É o Senhor que renova a nossa mente, é o Senhor que renova a nossa vida, Senhor. O Senhor, que é o nosso pastor, é aquele que realmente provê em todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que tem nos guardado, o Senhor nos traz segurança. É o Senhor que prepara um banquete para nós. É o Senhor que nos honra, Deus, e também nos coloca no caminho da Tua justiça. Isso tudo porque o Senhor é o nosso pastor. E a pergunta que eu gostaria de deixar para a igreja, Senhor, para cada um de nós, é como nós temos andado com o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Cada ovelha aqui é diferente uma da outra, Deus. O Senhor é o mesmo pastor.
Cada um está num momento. E nós estamos chegando aí no final desse ano, talvez alguns com os planos para o ano que vem, talvez alguns simplesmente esperando ser renovado para o próximo ano. Mas a pergunta é, como nós vamos andar com o nosso pastor? Depois de nós termos falado de tantos atributos do Senhor, como a sua igreja vai responder para ti, Senhor? Que cada um possa ter esse momento de reflexão, que cada um de nós seja despertado pelo Espírito Santo para recorrer a essa intimidade com o nosso pastor. E obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós estamos no vale, mesmo quando nós estamos enfrentando a morte, mesmo quando tudo parece escuro, quando tudo parece sem saída, o Senhor permanece sendo o nosso pastor e garantindo a tua presença na nossa vida. Obrigado por essa segurança, Jesus. Obrigado por essa paz. Obrigado pela tranquilidade que o Senhor nos oferece na tua pessoa, na tua presença. Que nada venha roubar, Senhor, o nosso coração de se aquietar no seu pasto, no lugar onde o Senhor pastoreia. Obrigado por ser o nosso pastor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.